Olá pessoal, tudo bem? Está começando agora mais uma aula de matemática. E o nosso tema de hoje é comparando quantidades. Peguem os seus livros e vamos começar! Hoje iremos trabalhar as páginas 59 e 60 do livro de matemática Bem Me Quer do segundo ano. Comparando quantidades. Os alunos da professora Fátima gostam muito de ler. Veja quantos livros alguns alunos já leram neste ano. Olha lá, pessoal, nós temos aí uma tabelinha com os nomes de 3 alunos e a quantidade de livros que eles leram. Vamos ver? Ó, números de livros lidos, professora Fátima. Aluno, tenho a Beth, o Caio e o Geraldo. Livros lidos. A Beth leu 7 livros, o Caio leu 5 livros e o Geraldo leu 8. Aí nós temos o primeiro exercício. De acordo com a tabela, responda: quantos livros Beth leu a menos que Geraldo? Bom, vamos voltar aqui para a tabelinha para a gente ver. A pergunta é quantos livros Beth leu a menos que Geraldo, né, pessoal? Então, quando a gente tem um probleminha que pergunta assim, quantos a menos, ou então quantos a mais, a gente sempre vai fazer uma continha de menos, porque essas perguntinhas de a menos ou a mais é quando a gente está comparando quantidades, e para comparar quantidades a gente usa a subtração, tá bom? Sempre na subtração, o número maior vai em cima, tá? Na continha que a gente for fazer de menos. O número maior vai em cima e o menor embaixo, tá? Então, vamos ver aqui qual é o número maior. Lembrando que nós vamos comparar a quantidade de livros lidos pela Beth e pelo Geraldo. Então, vamos lá, ó. A Beth leu 7 e o Geraldo 8. Então, a gente vai pegar o número do Geraldo primeiro e colocar aqui em cima. Em seguida, colocamos a quantidade de livros que a Beth leu, que foram 7. Formando aí uma continha de menos, né? Ou seja, uma subtração. 8 menos 7. Depois que vocês encontrarem o resultado, é só preencher aí, tá bom, pessoal? Eu não vou falar para vocês porque é muito fácil. É só vocês contarem nos dedinhos aí que vocês irão descobrir. Na próxima pergunta, vocês irão fazer a mesma coisa. Ó, letra B. Quantos livros Geraldo leu a mais que Caio? Mesma pergunta sendo diferente, pessoal. Agora está perguntando a mais. A conta será uma subtração. Do mesmo jeitinho que a gente fez aquela hora, nós vamos fazer agora. É só olhar na tabela e pegar o número maior e colocar em cima e o menor embaixo. Desta vez, nós vamos comparar os livros que Geraldo e Caio leram, tá bom? Então, a comparação agora vai ser entre Geraldo e Caio. Vejam aí qual é o número maior. Quem que leu mais livros? Foi o Geraldo ou foi o Caio? O número maior vocês vão colocar em cima e o menor embaixo. Depois, vocês farão a conta de menos. Tá bom, pessoal? Aí embaixo, nessa mesma página, temos outro exemplo para vocês, olha só. Aí nós temos a comparação da Beth com o Caio. Quantos livros a Beth leu e quantos livros o Caio leu, tá? A Beth tá falando assim, ó. Eu li 2 livros a mais que Caio. E o Caio disse, eu li 2 livros a menos que Beth. Olha só o desenho aí dos livros. A Beth leu 7 e o Caio leu 5. Como que fica a continha, pessoal? Ó, o 7 vai em cima, o 5 embaixo e a gente faz uma subtração. Quantos livros a Beth leu a mais que Caio? 2. Então, se a pergunta fosse, quantos livros a Beth leu a mais que Caio? A gente ia fazer uma continha de menos. 7 tira 5, resultado 2. E se a pergunta fosse, quantos livros Caio leu a menos que Beth? A conta seria também de menos, colocando o número maior em cima, o menor embaixo. 7 tira 5 igual a 2. Então, sempre que nós formos comparar quantidades, nós usaremos a subtração, tá bom, pessoal? Tá escrito aí, ó, no finalzinho do livro. Para comparar quantidades, podemos fazer uma subtração. Virando a página, nós temos aí mais um pedacinho da explicação, ó. Para comparar 2 números, calculamos a diferença entre eles.
Beth e Caio viram que a diferença entre 7 e 5 é 2, calculando 7 menos 5 igual a 2. Sempre que vocês ouvirem falar de diferença, pessoal, qual a diferença? Sempre vai ser uma continha também de menos, tá bom? Então, sempre que vocês virem num probleminha, quantos a mais, quantos a menos, ou então qual a diferença, a gente vai fazer uma subtração, porque aí nós estamos comparando quantidade, tá bom? Embaixo dessa explicação, nós temos aí o exercício número 2. Vamos comparar outras quantidades. Letra A. Veja quantos carrinhos Beto tem. Quantos carros vermelhos há a mais que pretos? Aí é só vocês fazerem a continha aí, ó, gente. A diferença entre 8 e 5 é 3. 8 menos 5 é igual a... É só completar aí, tá bom? No próximo exercício, nós temos aí, Joana tem 6 carrinhos azuis e 2 carrinhos amarelos. Quantos carrinhos azuis há mais que amarelos? Então, vocês vão fazer aí uma continha de... Estão lembrados, né? Mesmo quando a gente pergunta quantos a mais, é a continha de menos, tá? A mais, a menos, ou então qual a diferença, sempre será uma subtração. Na letra C, quantas contas pretas há a menos que brancas? Só preencher aí, pessoal. Letra D. Kátia tem 9 figurinhas e Daniel tem 6. Desenhas. Vocês vão desenhar as figurinhas aí nesse quadro, tá bom? As de Kátia e as de Daniel. Depois vocês vão responder. Quem tem menos figurinhas? É a Kátia ou o Daniel? Daí, quantas a menos? Aí vocês vão ter que fazer uma continha. Qual a diferença entre 9 e 6? É só fazer do jeito que a professora explicou que vai dar certinho, tá bom, pessoal? E aí, o que acharam, hein? Muito legal, né? Parecia difícil, mas a gente viu aí que é muito simples. É só prestar bastante atenção que todo mundo vai conseguir fazer, não é mesmo? Um beijão no coração de vocês e até a nossa próxima aula. Tchau!